Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um vídeo do IELTS Comentado e nós hoje estaremos fazendo uma dinâmica bem útil para você, que é, nós faremos juntos a análise e comentário de um exame IELTS Speaking completo. A primeira questão que precisamos de compreender é que o exame IELTS Speaking é exatamente igual, seja você o fazendo à mão ou no computador, ou o IELTS online, e igualmente, seja você fazendo Academic ou General Training, ele sempre é estruturado exatamente da mesma forma. O que nós vamos estar aqui vendo na prática é um vídeo, onde aqui temos uma simulação do exame IELTS Speaking acontecendo e eu farei comentários explicando as estratégias apropriadas para cada uma das partes do exame em tempo real, à medida em que executamos o processo. E, igualmente, vou estar aqui mostrando um vídeo do canal IELTS Advantage, que é um excelente canal também de preparação IELTS, no qual vou estar colocando o link que leva ao vídeo original na descrição deste vídeo, tudo bem? É importante também deixarmos claro que faz toda a diferença do mundo você estar dando o seu joinha e também se inscrevendo no canal caso você não faça parte dele. Aqui nós, na realidade, explicamos tudo envolvendo o IELTS e toda a informação necessária para que você possa conquistar a sua vida com mais segurança e qualidade fora do Brasil através da aprovação deste exame que transforma vidas. E como a gente também sempre faz e deixa claro no começo dos nossos vídeos, caso você tenha dúvidas sobre quanto tempo de preparação IELTS você pessoalmente precisa, clique no link na descrição após assistir este vídeo para que assim nós possamos gratuitamente, de uma forma bem direta ao ponto, poucos minutos, definirmos juntos quanto tempo de preparação IELTS você precisa e assim quanto tempo de imigração você deve planejar em seu processo, tudo bem? Então, vamos lá, eu vou estar compartilhando minha tela com você e nós vamos estar fazendo o walkthrough do processo, o passo a passo do exame IELTS Speaking. Agora, antes de até mesmo vermos o vídeo que eu coloquei aqui para estarmos vendo juntos, eu preciso de compartilhar minha tela com você para contextualizar certas coisas envolvendo o exame. Quando nós falamos do exame IELTS Speaking, como já foi explicado, ele é igual, seja acadêmico ou general training, e ele é dividido em 3 partes. Cada parte tendo aproximadamente 5 minutos e, por consequência, o exame como um todo tem aproximadamente 15 minutos. Tudo bem? Você então tem a parte 1, parte 2, parte 3. Quando falamos especificamente da parte 1, que vai ser logo o começo que vamos ver no vídeo que eu vou mostrar, ela tem o que nós chamamos de perguntas de entrevista. O que significa pergunta de entrevista? Perguntas de entrevista nada mais são do que perguntas que envolvem o seu cotidiano, envolvem o seu dia a dia. O desafio aqui não é necessariamente o conteúdo das perguntas, mas sim respondê-las em inglês da forma apropriada e, mais importante, da forma argumentativa que eu vou estar explicando daqui a pouco como fazer, destacando, tomando como referência o que nós vimos no vídeo, tudo bem? Então, vamos ver aqui as perguntas ou exemplos de pergunta parte 1 no simulado que temos aqui em mãos. Vou aqui compartilhar a minha tela com você. Vamos aqui ver juntos. E como você pode perceber, há traduções do que é falado logo embaixo. E assim você pode acompanhar caso de alguma forma você tenha dificuldade de entender o que está sendo falado. So let's start off by talking about food. What's your favorite food? I really love Asian food because I live in England, so it's harder to get Asian food around. But I like spicy, flavorful, and like just generally savory food. Do you cook a lot at home? Not as much as I would like to. I would love to cook more because I actually enjoy the process of cooking. But I just cook out of convenience and like because every day I've got to make sure I get my work done and then cook for my kids, which takes a lot of time. Sometimes we get takeaway, but they like it. Perfeito. Então, como você pode ver, já tivemos 2 perguntas sendo feitas, respectiva à parte 1 do exame IELTS Speaking, que abrange os primeiros 5 minutos dele. E como você pode perceber, são perguntas, como você mesmo viu, envolvendo o cotidiano, ou seja, você gosta de cozinhar? O que você gosta de comer? Ou seja, são na realidade perguntas que envolvem o dia a dia da pessoa. Com isso dito, qual é a estratégia a ser considerada quando falamos especificamente
da parte 1 do exame IELTS Speaking. A estratégia é nós não confundirmos as perguntas diretas com sendo perguntas que não esperam um argumento como resposta. Porque às vezes o examinador, ou na maior parte das vezes, até podemos arriscar em dizer, o examinador vai te fazer perguntas que são muito diretas e curtas e grossas e bem, assim, curtas mesmo, com o objetivo de, inclusive, lhe dar mais tempo para você responder. Porque quanto menos tempo ele leva para perguntar, mais tempo você tem para responder. Porque, como já dito, o exame como um todo tem 15 minutos, incluindo as perguntas e as suas respostas. Então, já que o tempo é limitado, quanto menos ele fala, mais você pode falar. E as pessoas, ao ouvirem essas perguntas curtas e diretas, pensam que, ok, as minhas respostas, portanto, também devem refletir isso e devem ser bem diretas ao ponto. Mas isso é um problema, por quê? Ao mesmo tempo em que o examinador ele não quer que você enche linguiça nas suas respostas, ele quer que você dê argumentos, pois é esta a característica do exame IELTS Speaking, a capacidade argumentativa sendo demonstrada na prática. Então, para você estruturar as suas perguntas, ou melhor, as suas respostas no exame IELTS Speaking Parte 1, a forma apropriada, a lógica, a estrutura apropriada é o OJE. Então, vou estar aqui compartilhando com você a minha tela mais uma vez e vamos deixar bem claro que a estratégia da parte 1 do exame IELTS Speaking é O mais J mais E. Vou somente aqui apagar o meu O que ficou pior e eu peço desculpas pela minha letra, mas eu acho que mesmo assim você está conseguindo entender. Então temos O sendo opinião, J sendo justificativa e E sendo exemplificação. O mais J mais E. O OJE é uma fórmula argumentativa, não é? Ou seja, é basicamente uma estrutura que te garante estar desenvolvendo sempre um argumento em sua resposta. E não somente dando uma resposta curta, não argumentativa. Frequentemente as pessoas na parte 1 do exame IELTS Speaking acabam dando somente uma opinião, mas é esperado que você dê uma justificativa e uma exemplificação também para que você dê uma resposta completa, tudo bem? Então, essa é a estratégia a ser seguida quando falamos especificamente na parte 1 do exame IELTS Speaking. Temos as perguntas envolvendo o seu cotidiano, que você na realidade tem que responder de forma argumentativa para pontuar bem. Fora essa questão da estrutura argumentativa, é claro, a questão da semântica e da gramática que também acabam afetando diretamente a sua pontuação. Mas com estes elementos devidamente adereçados, quando falamos do que faz as pessoas não irem tão bem na prova, mesmo quando elas já têm a capacidade de irem, é a falta de estrutura na parte 1 do exame IELTS Speaking, uma das razões que causam isto, e a estrutura, portanto, a ser seguida é o OJE. Vamos continuar o vídeo e continuar a ver perguntas tipo parte 1 sendo perguntadas e respondidas, e tente observar como que esta mulher, essa candidata, já que ela tem definitivamente uma dinamicidade maior em sua fala, consegue seguir uma estrutura argumentativa em suas respostas, não somente dá opiniões, mas dá argumentos com opiniões, justificativas e também exemplos dados no final para que ideias completas sejam expressadas. Então, vamos lá. What are popular takeaway meals in your local area? Fish and chips. It's a favorite with everyone, so that's an easy option. But generally, because of my own preference, I love just to get Thai and Vietnamese. This is something that I could just get around my local area. It's very easily sourced. How often do you eat fast food? I try to eat really healthily, but then I tend to go down the Filet-O-Fish McDonald's route when I'm traveling. So I suppose only once every few months. Now let's talk about seasons of the year. What's your favorite season of the year? Well, I love any time when the sun starts to come out. So around spring or early summer before it gets too hot. I just love a little bit of vitamin D and it makes me happier as well. So that is definitely better than the winter. What do you do when it gets too hot? Veja uma questão interessante que acontece aqui.
Você teve a parte 1 começando com perguntas envolvendo comida e agora estão falando de clima, não é? E este é um elemento importante a ser destacado também. Na parte 1 do exame IELTS Speaking, nos primeiros 5 minutos aproximadamente, você tem tópicos que começam no começo do exame, mas à medida em que você vai evoluindo na parte 1, você pode ter a troca de tópicos. A dinâmica, entretanto, é a mesma. São perguntas envolvendo o seu cotidiano, as suas preferências, e você as responde seguindo o OJE. E um último ponto importante a ser destacado aqui é, perceba como que ela às vezes dá OJE, às vezes ela dá OEJ, às vezes ela dá uma opinião seguida de um exemplo e depois dá uma justificativa, ou segue o OJE normal, opinião, justificativa e exemplo. O mais importante, entretanto, é que ela tem os 3 elementos em suas respostas. Agora, a minha sugestão para você é que você mantenha essa ordem mesmo tatuada na sua cabeça para que você esteja o mais seguro possível no momento do seu exame e, de fato, internalize a sequência OJE em suas respostas na parte 1 do exame IELTS Speaking, tudo bem? Vamos então continuar aqui. In the summer? Hide. I tend to also, go into any kind of buildings with air conditioning, and I have the fan on every night when it's really hot. So yeah, when it gets really hot in the summer, I really need a lot of like fans and kind of just anything I can hold with me when I go out as well. At what time of year do you normally go on holiday? I try to go outside of the school holiday season, but because I have kids, we tend to have to go during, when there's term breaks, when the school breaks. But my favorite time of going away would be during Christmas, because I much prefer to be in a warmer climate when it's really, really cold. So yeah, it's just that time before or after Christmas. Have you ever been on holiday somewhere very cold? Yes, I love Norway. It was amazing. It was just everything was like a picture perfect postcard. You could see the fjords in the distance and the what do you call them, icebergs. It was an experience, and to ride the husky sled, was also an amazing experience for me. Now let's talk about clothes. Where do you buy most of your clothes? I would like to do clothes shopping in the shop, but the reality is most of us do it online now. And I get my clothes from Zara and ASOS because I just love the hip and trendy, but also timeless look. How often? Veja como que agora foi mudado o tópico novamente e agora eles estão falando sobre roupas, não é? Mas ainda assim, estamos nos mantendo na parte 1 do exame IELTS Speaking com mudanças de tópico, mas o exato mesmo formato de pergunta e, portanto, é o OJE que se aplica na resposta de todas elas. Do you buy clothes for yourself? I buy it more often than I should because I use online shopping and clothes shopping as a form of, like dopamine hit for me. So it's and for me, I love to express myself through my clothes. So because of that, then I need to find different clothes for different occasions. And so very often. Have you always had the same taste in clothes? No, I have not. Because I see myself as different identities throughout my life, before I became a mom, during, and then also after when work became something that I could express myself, through. So yeah, I've had different fashion tastes, throughout the ages. Now let's talk about social media. Mm-hmm. Which social media sites do you use? I use Instagram and LinkedIn because I feel like I run a business and that's where my target audience are. I built a community through Instagram, and then on LinkedIn it's where I work on my business-to-business leads. How much time do you spend on social media? Agora eles estão falando sobre mídias sociais, não é? Mais uma vez, mudança de tópico, mas mesma estrutura de pergunta e resposta. Way too much. I shouldn't be spending so much time, but I find that it is once you visit, social media and you post something, it's also about engaging with people to ensure that you build relationships. So yeah, a couple of hours a day. Is there anything you dislike about social media?
I dislike the addictive quality about it, because so many of us are connected, through a tablet or a device now, and social media is our form of communication. So it's becoming, even though it seems like you're being connected to loads and loads of people, the actual quality of your relationships with your immediate sphere, kind of falls by the side. So yeah, that's one bad side to it. That's the end of part 1 of the speaking test. So now we're going to move on to part 2 of the speaking. Perfeito. Agora estamos na parte 2 do exame IELTS Speaking. Então, como você mesmo viu, temos aqui uma estrutura padronizada para todas as perguntas e respostas da parte 1. Agora, depois dos primeiros aproximadamente 5 minutos do exame IELTS Speaking, vamos para a segunda parte, onde aqui temos mais os próximos 5 minutos abrangendo. E esta é o que nós chamamos de Part 2 ou Parte 2, onde que você vai ter um tema sendo entregue a você e este tema vai estar sendo mostrado em uma folha de papel. O examinador também vai ter uma cópia, também com uma folha e com o tema escrito nela, e ele vai ler este tema em voz alta para você, ou ele, não é? E após esse tema ser lido para você, você vai ter 1 minuto de preparação prévia e, em conjunto com isso, você vai ter 2 minutos de resposta a ser dada para o tema apresentado. Agora, com isso dito, é importante compreendermos alguns pontos importantes quando falamos especificamente dessa questão de 1 minuto de preparação e 2 minutos de resposta. Primeiro, toda a estratégia apropriada da parte 1 do exame IELTS Speaking ocorre principalmente na capitalização que você tem deste 1 minuto de preparação prévia. O quão bem você o utiliza é que definitivamente pode definir o quão bem você vai na parte 2 e, portanto, o quão bem você vai no exame IELTS Speaking como um todo, pois a parte 2 acaba por ser uma parte crítica da sua nota final. E, igualmente, quando falamos desses 2 minutos de preparação, depois, desculpe, não preparação, 2 minutos de resposta após 1 minuto de preparação, é importante você compreender uma coisa. Quando nós temos na internet sendo mostradas estratégias para a parte 2 do exame IELTS Speaking, o que você na realidade vê sendo falado aqui é para você usar todos os 2 minutos por completo e ser cortado, como inclusive você vai ver ocorrendo aqui neste vídeo que estamos vendo. Entretanto, você na realidade pode ter um lado bom disso e um lado ruim. O lado bom é que você realmente vai falar bastante e isso pode contar a seu favor. Agora, o lado ruim é que quando você simplesmente fala e às vezes acaba por falar, e o objetivo aqui então é encher o momento de 2 minutos até ser cortado, você, além de simplesmente às vezes ser redundante e encher linguiça em sua resposta, o que faz no final a qualidade como um todo dela cair, você também tem a possibilidade de perder de certa forma a noção do tempo e ter um desequilíbrio dos pontos do tema. Porque como que você vai ver no vídeo? Um tema no exame IELTS Speaking é composto, na parte 2, por um contexto que é apresentado, 3 pontos específicos que são pedidos para você responder e um último ponto, uma última requisição final do tema, que você pode interpretar como sendo um 4º ponto específico que é solicitado para você responder, tendo em vista o contexto apresentado. Pois bem, se você tem o primeiro ponto do tema sendo muito bem abrangido em sua resposta, o segundo ponto do tema um pouco menos, o terceiro ponto do tema bem menos e o 4º ponto do tema quase nada abrangido ou literalmente nada abrangido, o que você tem é, independente de uma resposta que às vezes pode ser gramaticalmente perfeita, ela pode ser considerada tecnicamente incompleta. E, portanto, independente do quão bem você deu a sua resposta em termos de gramática e semântica, você vai ter uma resposta que vai pontuar bem menos, exatamente porque ela não abrangeu bem ou de forma incompleta todos os pontos do tema. Então, é importante que você, à medida em que executa a sua resposta na parte 2 do exame, tenha respostas que sejam equilibradas e proporcionais, bem distribuídas entre todos os pontos do tema. Assim, você garante que vai bem. Com isso dito, para que você tenha, portanto, essa maior sensibilidade ao tempo e, portanto, possa estar tendo uma resposta mais bem distribuída entre os pontos do tema, você, idealmente, essa é a minha sugestão, mas caso você queira seguir uma outra forma, não há problemas,
A minha sugestão é que você dê respostas que sejam um pouco menos do que 2 minutos. Por exemplo, 1 minuto e meio, 1 minuto e 45. Vamos colocar aí 1 minuto e 40. Por quê? Porque assim você, já que está tendo um pouquinho menos tempo do que os 2 minutos para dar a sua resposta, fica mais sensível à passagem do tempo e acaba por distribuir a sua resposta de uma forma mais igual entre os pontos, tudo bem? Isso acaba fazendo uma real diferença e garante que você vai dar uma resposta completa e que abrange todo o tema no final. Agora, uma coisa que vai acontecer é que o examinador ele vai fazer uma cara para você após você só gastar 1 minuto e 40 dos 2. Ele vai, em silêncio, fazendo um movimento assim com a mão, pedindo para você continuar, para que assim você possa gastar os 2 minutos que você tem à sua disposição. E o mais importante aqui é você não ficar nervoso ou nervosa, porque esses 2 minutos, eles são de tempo máximo, porque o seu tempo mínimo obrigatório, pelas regras do exame IELTS, é de 1 minuto. Ou seja, se você der uma resposta de no mínimo 1 minuto, você não pode perder pontos por ter dado uma resposta curta demais. Então, o examinador fazer assim para você, ou até mesmo fazer uma careta para você continuar, é simplesmente ele querendo que você fale mais, tendo em vista o tempo que você tem. Mas o fato de você não falar mais não vai te fazer perder pontos. Você pode perder pontos, mas por outros motivos, não por este. Então, o mais importante é você não ficar nervoso ou nervosa ao ver o examinador pedindo para você continuar. E você tem 2 opções aqui. Você pode simplesmente falar, no, it is sufficient, I think that I spoke enough, ou seja, não, eu acho que é suficiente, eu acho que eu já falei o suficiente. Ou você pode continuar falando, dando um pouquinho mais de detalhes, por exemplo, sobre o 4º ponto do tema, mas com muita calma e controle. Por quê? O que frequentemente acontece quando as pessoas veem o examinador fazendo assim, pedindo para elas continuarem? As pessoas se preocupam em estarem perdendo pontos por ter dado uma resposta curta demais e elas vão com muito afobamento tentar fechar o gap, falar pelos últimos segundos que ainda sobram para ela, e aí ela acaba cometendo erros que não cometeria caso estivesse mais calmo, caso estivesse menos afobado. E por questão de afobamento e pressa, e por desespero, e por uma questão emocional, acaba por cometer erros que antes não cometia, e assim perde pontos. Então, é importante que você, caso tenha um examinador fazendo assim para você, ao estabelecer em sua mente as respostas de 1 minuto e 40, é você não ficar nervoso ou nervosa e continuar falando caso deseje, mas com muita calma, pois você não vai perder pontos por ter dado uma resposta um pouco menor do que os 2 minutos, tudo bem? Com isso dito, vamos ver aqui a dinâmica que é apresentada no vídeo para a parte 2. Test. I'm going to give you a cue card. You'll have 1 minute to read the cue card and prepare your answer. Feel free to make any notes during that 1 minute. At the end of the 1 minute, I'll let you know, and I'll ask you to speak for up to 2 minutes. Is that all clear? Of course. Okay. Here is your cue card. And I'll start the 1 minute preparation time. Here's a pen if you want to make any notes. Então, perceba como que temos aqui a estrutura que eu expliquei. Vejamos o tema. Talk about a job that you enjoy doing. You should say what the job was, when you did it, what you liked about it, and explain how you felt when doing that job. Então, temos aqui uma mecânica onde aqui temos um primeiro contexto sendo apresentado, 3 pontos específicos e uma última requisição no final do tema que pode ser simplesmente interpretado como o 4º ponto. Exatamente como eu expliquei. Com isso dito, vamos aqui deixar bem claro como temos que prosseguir estrategicamente nessa parte. Como explicado, você se preparar de forma apropriada na parte 2 é crítico e, portanto, esse tempo prévio de preparação e você capitalizar o máximo possível nele é importantíssimo. O que você vai fazer quando tiver a sua folha de papel, que você vai poder fazer as suas anotações antes de dar a sua resposta ao longo do 1 minuto de preparação que você tem à sua disposição, é efetivamente utilizar essa folha, organizando de forma prévia a sua resposta em uma linha vertical, ou melhor, vertical de 4 pontos. Cada um desses pontos dessa linha vertical de 4 pontos representa um dos pontos do tema que foi apresentado, tudo bem? E ao lado de cada um desses pontos, você vai colocar uma sentença-chave, uma palavra-chave, uma ideia-chave
resumindo a ideia principal que você quer repassar respectiva àquele ponto do tema. É importante deixarmos claro que você, primeiramente, não vai estar escrevendo muito ao lado de cada ponto, porque o objetivo aqui é termos um resumo da ideia que você quer repassar, até porque você tem pouco tempo, portanto não pode ficar escrevendo demais ao longo da sua preparação. E, igualmente, você tem a necessidade de, ao estar fazendo isso, organizar de forma prévia a ordem cronológica da sua resposta, o que é extremamente útil em sua preparação. Por quê? O que frequentemente acontece com as pessoas na parte 2 é que elas acabam, às vezes, começando bem, com um excelente inglês sendo apresentado, mas já que é uma pergunta com múltiplos pontos sendo pedidos, elas acabam por se perderem. E tem aquele desequilíbrio de resposta, como já explicado. Tem muito mais sendo abrangido do ponto 1 do que do ponto 4, por exemplo, e assim fica uma resposta bem desequilibrada. Então, é importantíssimo você fazer essa pré-organização da ordem cronológica da sua resposta para que assim você tenha um maior controle. E isto, adicionado com a ideia de dar uma resposta de aproximadamente 1 minuto e 40, o que te dá uma maior sensibilidade à passagem do tempo, faz com que estrategicamente você esteja sólido na realização da parte 2 do exame IELTS Speaking. Agora, é importante que você, ao estar fazendo as suas anotações previamente, antes de dar a sua resposta, após começar o tempo de 2 minutos de resposta, você não leia dessas anotações. Essas anotações são a ser utilizadas, antes do tempo de 2 minutos de resposta, e 2, não há problema de, enquanto você está dando a sua resposta de 2 minutos, você dar uma rápida olhada e continuar dando a sua resposta olhando para a cara do examinador. Mas o que você não pode é estar efetivamente lendo dessas anotações. Caso contrário, você definitivamente vai perder em muitos pontos, independente do quão boa seja a sua pronúncia e estruturação da língua inglesa, tudo bem? Então, vamos ver aqui o vídeo e como que esta candidata executará a parte 2. So please speak for up to 2 minutes on this topic, please. Okay, so a job that I really enjoyed is being a speaker and a storyteller. And I love doing this job now because when I was growing up, I love writing little stories and just connecting with people and having conversations. But I never thought that I could become a speaker one day. I started my career, in STEM, and then ventured through 16 different industries because I didn't really know where in the world of work I fitted into. But eventually I realized that all this became really useful for me to gain all the skills that I needed, in communication, and brought it all together in a field that I was deeply passionate about. That allowed me to channel what I really love about my work and a topic that I love, to make a difference in people's lives. Being a speaker is the perfect place to do this because you could influence people's thoughts and inspire positivity in people's lives, which is something that you could do in other places, but the impact is so much more immediate and you are affecting people in such a big way and affecting a bigger audience as well whilst you're doing it. And this is something that I'm very lucky to be able to do now. And I don't take it for granted and know that the journey for me to get here has been really long. But I'm deeply grateful for being given this opportunity. And why I like it also is that to be able to connect with people in a topic that is so personal about mental health and well-being, where in some way or other, we're all struggling in life. But Thank you very much. That's the end of the 2 minutes. Thank you. I could have gone on. Perfeito. Então perceba que, como explicado, o examinador cortou ela no meio da sua resposta, mas entretanto ela já havia aqui coberto os 4 pontos de uma forma suficientemente boa. O problema seria se ela tivesse sido cortada e ela não tivesse, por exemplo, coberto por completo o ponto 4, por exemplo. Isso faria ela perder
de fato, bastante pontos. Mas ela aqui deu uma resposta bem equilibrada, que abrangeu todo o tema e, portanto, ela ter sido cortada no meio não causou nenhum problema para a sua pontuação final. Agora vamos prosseguir aqui para a parte 3 do exame IELTS Speaking, a última parte dele. Very good. So now we're going to move on to part 3 of the speaking test, and we're going to continue to talk about careers. What factors do you think are important when choosing a career? Perfeito. Quando falamos especificamente da parte 3 do exame IELTS Speaking, o que nós temos aqui? E vamos aqui diminuir. O que nós temos aqui na parte 3 do exame IELTS Speaking? É isso daqui, parte 3. Temos perguntas abstratas. Então, na parte 2, nós temos um tema estruturado. Não podemos nem ao menos dizer que a parte 2 é literalmente uma pergunta ou um conjunto de perguntas abertas. Existe uma abertura, mas o tema pré-define a ordem e a lógica a ser seguida em nossa resposta. Agora, na parte 3, como na parte 1, diga de passagem, temos perguntas totalmente abertas sendo feitas e, portanto, precisamos de compreender que nós temos que também argumentar, não é? Agora, o que significa pergunta abstrata? Quando falamos de pergunta abstrata, estamos falando de perguntas que não são, assim, envolvendo tópicos tão informativos ou específicos como temos na parte 1 ou na parte 2, que envolvem informações, pura e simplesmente, não é? Por exemplo, na parte 1, são informações mesmo envolvendo a sua vida, e na parte 2 é uma opinião sua sobre um fato ou uma questão ocorrida no seu passado. Ainda assim, factual. Agora, na parte 3, estamos falando de perguntas que envolvem questões mais abstratas, como, por exemplo, o elemento psicológico de alguma situação. O porquê que as pessoas fazem o que fazem, não é? A um nível macro. E uma segunda característica é, as perguntas da parte 3 são sempre indiretamente relacionadas ao tema da parte 2. Então, como você vai ver aqui no exemplo que vamos ver no vídeo, você vai ter essas perguntas mais abstratas acontecendo e igualmente vão ser perguntas que estão indiretamente relacionadas à parte 2. Então, vamos ver aqui na prática isso sendo feito. Olha a pergunta primeira da parte 3 que foi feita. Vamos voltar aqui. Part 3 of the speaking test, and we're going to continue to talk about careers. What factors do you think are important when choosing a career? Então perceba que ele até mesmo deixou claro, nós vamos continuar falando sobre carreiras, ou seja, perguntas indiretamente relacionadas à pergunta da parte 2, que foi envolvendo carreira, trabalho, tudo bem? E também uma pergunta abstrata, por quê? Veja o que ele disse. Ele disse, ou melhor, perguntou quais são fatores importantes na escolha de uma carreira. Isso é um elemento bem abstrato, ou pelo menos mais abstrato do que o tipo de pergunta que foi feita na parte 2 e definitivamente ainda mais abstrato do que o tipo de pergunta feita na parte 1 do exame. Por quê? Estamos aqui falando de até mesmo uma questão muito pessoal, muito até mesmo emotiva, que indica o porquê que as pessoas escolhem a área que escolhem. E isto é uma questão que vai de pessoa a pessoa, é muito abstrato, não é informação factual, mas ainda assim você tem que formular uma resposta apropriada. E como que você faz isso? Da mesma forma que você faz ao responder as perguntas abertas da parte 1 do exame IELTS Speaking, ou seja, o OJE. Então, a estratégia que você aplica para a parte 1, que é opinião, seguida de justificativa e finalizada por uma exemplificação, é a mesma a ser aplicada na parte 3. Uma opinião, seguida de uma justificativa e finalizada com uma exemplificação. O erro das pessoas na parte 1 é dar somente uma opinião. O erro das pessoas na parte 3 é dar uma opinião e uma justificativa, mas esquecer do exemplo no final. E isso definitivamente faz com que as respostas delas, bem no momento mais argumentativo do exame, sejam incompletas.
não é? Sejam incompletas. Então, o OJT também é aplicado na parte 3. Sempre quando você tem uma pergunta argumentativa apresentada para você e aberta, e você tem que organizar as suas ideias de uma forma lógica, estruturada e principalmente argumentativa, o OJE vem para lhe salvar. Ele é o seu norte. Então, vamos ver aqui a resposta da candidata e as perguntas de parte 3 que serão feitas. I think it's really, really important that we are interested in what we're doing. And because if you're not interested, then there's absolutely no chance that you're going to be able to have longevity in that career. We should also choose an industry where there's a potential for you to really grow within that industry. Because as we're moving now into the future of work, technology is very quickly replacing people. Especially with artificial intelligence, it's threatening a lot of jobs like writing and recruiting and connecting, with people. So we need to look at how, the industry that you're going into has got the potential to go beyond that, technological capacity. What can you bring as a human, that no technology or anyone could replace you, if you were to go into it. Why do you think some people fail in some careers? I think one of the main drivers, for people is money. And when you do anything solely because of money, then it will never work. And the reason people fail, I think, the biggest reason is because they have failed to align their identity with their work. Because we spend a third of our lives, in work. So a very big proportion of it, needs to feel fulfilled, and it can only be fulfilled if you understand, what you like authentically inside, and then, go into a career. But then the reality is that most people then, jump in and figure it out, explore, and then we'll work it out, in hindsight. I guess that's what life's about. Now let's talk about working from home. In the future, do you think most people will work from home? I think it definitely seems that way anyway. After the pandemic, hybrid working is becoming more common. Perceba como que agora ele mudou de assunto, mudou de um tópico macro, mas que ainda continua indiretamente relacionado à parte 2, pois ainda se mantém no contexto de carreiras. Agora ele está perguntando se no futuro as pessoas como um todo estarão trabalhando remotamente. And a lot of organizations are offering fully remote working now, which a lot of people like. But there are also people who like human interactions, like connections, people who live by themselves or, just need some accountability. So being amongst people could be a good thing. But I think if technology were to replace, a lot of the work, then people would actually eventually do more remote work. And finally, what are the disadvantages of working from home? Well, I guess it's the disconnection, from people, but also not getting accountability for your work. Because I think working from home requires us to have a sense of agency, and some level of organization, which some people might not have. So we're dealing with different personalities here, and I think if we were to ask people what they prefer, then there's a better chance, for like either remote or not remote work to work. That's the end of the speaking test. Well done. Right. I hope you enjoyed that Band 9 performance. Excelente. Então, agora, voltando aqui ao nosso vídeo. Como você, na realidade, então, percebeu, perguntas abstratas, indiretamente relacionadas à parte 2 do exame IELTS Speaking, que neste caso eram carreiras, não é? E, voltando aqui ao nosso quadro, como você pode ver, respostas apropriadas seguem o formato OJE igualmente. Então, é a mesma estratégia da parte 1, tudo bem? Então, recapitulando. Parte 1 do exame IELTS Speaking, você tem perguntas de entrevista envolvendo o seu cotidiano e a forma apropriada de dar as suas respostas é seguindo o OJE com especial atenção dada ao J e ao E, que são os elementos que as pessoas mais têm dificuldade de se lembrar ao dar as respostas para a parte 1. Na parte 2 do exame IELTS Speaking, você tem a necessidade de, naquele 1 minuto prévio de preparação, listar verticalmente 4 pontos, onde você escreve ideias-chave que resumem
a ideia que você quer repassar respectiva a cada um dos pontos do tema, deixando tudo na exata ordem cronológica que você quer seguir na realização do exame. E, igualmente, você busca dar respostas que são um pouquinho menores do que 2 minutos, para que assim você tenha uma maior sensibilidade a tempo e assim ter uma resposta devidamente bem distribuída entre os 4 pontos. E por último, mas não menos importante, é a parte 3 do exame IELTS, onde que você tem perguntas abstratas indiretamente relacionadas às perguntas na parte 2, que você também responde seguindo o OJE como estrutura, tudo bem? Como você pode perceber igualmente, quando você aplica o OJE corretamente, em especial não se esquecendo do E no final, você acaba por dar respostas mais longas, o que te faz ter menos perguntas no final sendo feitas para você. Tudo bem? Então, muitíssimo obrigado pela sua atenção. Este foi um vídeo aprofundado e teremos outros vídeos como este aqui sendo apresentados. Com enorme prazer lhe expressar todas as apropriadas estratégias e estruturas necessárias para o sucesso no exame IELTS Speaking em 2024. E, como sempre, caso você tenha dúvidas ou questões envolvendo com o tempo de preparação IELTS, você pessoalmente precise, você vai ver na descrição deste vídeo o link onde que você, sem nenhuma espécie de custo e de uma forma bem direta ao ponto, consegue saber quanto tempo de preparação IELTS você precisa para conquistar uma vida ainda melhor em um país de primeiro mundo. Tudo bem? Foi um enorme prazer estar aqui com você e até o nosso próximo vídeo.